Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha, eu vou falar agora de um assunto que me agrada bastante, chamado Revolução Industrial. Eu sou fã de história, espero que você também curta essa aula. E se você curtir, já deixa sua inscrição aí e ativa o sininho de notificações. Galera, avisa os colegas aí, ó, Revolução Industrial é sempre um tópico importante para os vestibulares e para o Enem. Pergunta pro Todd, é o seu canal que tá começando agora. Fala galera, então, Revolução Industrial, na verdade, ela não teve a sua origem propriamente dita na Inglaterra por um acaso. Foi um conjunto de fatores que acabaram levando a Inglaterra a ser pioneira nessa parte. Ao longo do século XVI, a pirataria que a Inglaterra promovia, associada ao comércio que ela tinha, favoreceu muito o acúmulo de capital nos seus cofres. E além disso, a mentalidade da burguesia daquele local, que de certa forma estava associada ao avanço técnico e científico, inclusive com a criação da Royal Society. The book is on the table. Essa mentalidade burguesa ela vai ganhando impulso ainda mais com o protestantismo e que acabou permitindo uma política tarifária menos agressiva para o país. E por conta disso, a alta produtividade na extração de carvão, então, possibilitou um grande estoque desse combustível para as indústrias. E outros fatores estão presentes, galera. Um outro fenômeno que favoreceu a Revolução Industrial na Inglaterra foi a urbanização dela, certo? Essencial na oferta de mão de obra nessas fábricas, tá? Os cercamentos foram um dos motivos que levaram à urbanização, né? Então, a gente sabe que esses cercamentos promoveu um tipo de êxodo rural. E esses cercamentos, na verdade, acabou sendo fruto da melhoria da produção de fabricação de tecidos. A demanda por lã, por exemplo, acabou levando muitos donos da terra a trocar sua produção agrícola por criação de ovinos, ovelhas. E essa criação obrigava, então, o cercamento da terra, onde muitos produtores agrícolas que viviam perdendo terras acabaram por vendê-las. E essa galera toda foi parar onde? Ofereceram seus serviços nas fábricas. Só que é importante lembrar aqui que a industrialização ela separou o trabalho do ambiente familiar, ou seja, se antes, galera, era possível viver e trabalhar no mesmo lugar, agora as máquinas e a logística de produção são diferentes e obrigaram o surgimento de espaços adequados para essa atividade fabril. Acabou se convencionando, vestibulando, 3 grandes ciclos de revolução industrial. O primeiro deles está diretamente ligado ao uso do carvão como fonte de energia, tendo a locomotiva como símbolo essencial. A segunda revolução industrial envolve a metalurgia e o uso de combustível fóssil, que não o carvão, tendo o automóvel como um grande símbolo. E a terceira fase da revolução industrial tem a energia limpa associada à robótica, que mostra essa evolução não apenas em máquinas, mas também nas escolhas de fonte de energia. E ideologias operárias. Os problemas sociais que acarretaram essa urbanização não demoraram muito para aparecer. Excesso de pessoas então estavam vivendo na cidade, tá? E o surgimento de doenças começou a aflorar. A quantidade de gente acabava sendo superior do que aquilo em que a fábrica necessitava. As condições de trabalho dessas pessoas eram bem ruins, insalubres, e o próprio trabalhador não detinha direito. O salário acabava sendo miserável, e até crianças, pessoal, precisavam trabalhar para ajudar no sustento da casa. Reações operárias não tardaram a acontecer, né? Ocorreram, então, com frequência, como os cartistas, que acabavam entregando cartas por todos os lados para tentar, então, mobilizar a opinião popular e até mesmo os donos de fábricas. Mais agressivo ainda, o movimento ludita invadia as fábricas e quebrava o que pudesse das máquinas. Destruir essas máquinas era o resultado da ideia de culpá-las por tomarem seus lugares no mercado de trabalho. E foi então que em 1848, o senhor Marx publicou o seu panfleto que mais tarde transformado em livro. Qual livro? O Manifesto do Partido Comunista, com a frase célebre: proletariado de todo mundo, univos. Marx pretendia mostrar que dono de fábrica não é nada sem o proletariado. Para Marx, pessoal, o burguês explorava a mão de obra desses operários. Essa realidade poderia ser transformada. Marx, então, acabou sugerindo que esses operários se organizassem e desenvolvessem o que ele denominou de consciência de classe. Ou seja, pessoal, a organização do operariado poderia ocorrer através da criação de partidos e sindicatos, cuja finalidade seria levar esse operariado a uma revolução. Essa revolução seria violenta, eliminando quem se opusesse ao novo regime de compartilhamento e distribuição de bens. A ideia, pessoal, de uma sociedade sem classes, ela não é nova e nem de Marx. Só que Marx acabou propondo um caminho para se obter essa igualdade social. Essa é a importância dele. A ditadura do proletariado não foi impopular apenas
nas classes médias e altas da burguesia. Houve grandes pensadores da própria esquerda política que acabavam discordando de Marx, justamente por conta das suas ideias de imposição. E é assim, galera, que os anarquistas acabam rompendo com os comunistas no final do século XIX. E por conta dessa ascensão burguesa, por conta desse conflito todo do proletariado, várias revoluções despontaram na Europa. A França, ela foi grande palco dessas disputas, só que ela não estava sozinha. No caso específico da França, em 1830, uma revolução obrigou Carlos X a fugir do país, pois este não queria se curvar ao parlamento. Antes havia determinado o fechamento do mesmo. Foi então substituído por Luís Felipe de Orleans, que ficou no poder até 1848, quando o Manifesto do Partido Comunista foi publicado e acabou caindo nas graças do operariado. Em 48, chega ao poder Luís Bonaparte, ou Napoleão III, que ficou no poder até 1871, quando a derrota da Prússia provocou a chamada Comuna de Paris. Galera, essa é a nossa aula sobre Revolução Industrial, e agora vamos resolver exercícios. Então vamos lá, galera. Questão número 1. Um fator que contribuiu decisivamente ao processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi: letra A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. É verdade, galera. A Inglaterra acabou indiretamente explorando colônias, fazendo grandes pactos de comércio que só favoreceram a ela. Portanto, nós vamos ficar com a letra A como fator que contribuiu no processo de industrialização precoce na Inglaterra. Beleza? Letra A é a nossa alternativa correta para essa questão da UEL. Questão 2. A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedouro. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia da Revolução Industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais: letra A, republicanização, que orientava os novos processos de organização da política e intervenção no mercado e a Revolução Francesa. Não, galera, alternativa falsa, não tem nada a ver com republicanização. B, modernização, que indicava a manutenção da economia mercantilista? Não, pelo contrário, eles não queriam mais uma economia mercantilista. Falsa. C, industrialização, que significava a alteração dos processos de produção, a concretização da economia de mercado e a ascensão da burguesia. Perfeito, galera. Nós ficamos com a letra C. Então, se você gostou dessa videoaula de História, Revolução Industrial, deixa o seu like e se inscreva nesse canal, galera. É muito importante para mim. Um grande beijo e abraço para vocês e até a nossa próxima aula.